Ele conta que ele ia lá na entrada, deu entrevista com o ministro. Sim. E perguntou: o senhor vinha? Pra gente falar com o Fábio, deve estar cheio de gente lá, né? Esse Flamengo tomou um gol no final. Que venceu, mas quase fez uma bola na trave. 2 bolas pro goleiro foi lá. É mesmo, chegou no Tem que ser dinheiro. Baixo, não. Eu queria, antes de fazer alguns anúncios, dedicar a nossa quinta literária de hoje ao querido presidente Zé Peixoto Júnior, que está aqui presente, que nosso amigo, nosso guru, né, a expressão que está tão em moda hoje em dia, ainda que um emprego de natureza duvidosa, mas Zé Peixoto Júnior é essa figura adorável de amigo e de inspirador de todos nós para esse trabalho que a gente faz aqui na ANE. E Zé Peixoto Júnior ontem, 3 de abril, por isso ele está sendo dedicado essa sessão a ele hoje, ontem, 3 de abril, completou jovens, belos e vigorosos 94 anos. Então, todos nós temos orgulho de ser companheiros e amigos de uma figura tão extraordinária. Parabéns, Zé Peixoto. 4 avisos. Primeiro, está em cartaz um teatro, todos ligados evidentemente à ANE ou a seus associados. Está em cartaz no Teatro Eva Hess, lá da Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, a peça O Legado de Esther, baseada num livro de Sándor Márai, que é um grande escritor húngaro, e a peça é o texto do romance húngaro, foi adaptado para a dramaturgia, para o teatro, e a peça é dirigida, e também é adaptada e dirigida por nossa associada Claudine Duarte. Então é um espetáculo muito bonito, altamente recomendável do ponto de vista teatral, e quem não leu o livro, o escritor é estupendo, é autor de O Veredito de Canudos, é autor de As Brasas e também desse belíssimo Legado de Esther. Então está lá em cartaz até dia 14, até domingo da semana que vem, no Teatro Eva Hess, lá do Iguatemi, da Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Outro anúncio, no dia 16 de abril, no Beirute aqui da Asa Sul, Beirute aqui da 109, lançamento de livros do nosso associado, o poeta Diego Mendes Souza. Vai lançar 2 livros de poesia, e é um associado também muito querido, vive fora de Brasília, nunca morou em Brasília, mas é um grande divulgador da ANE, por ser uma pessoa que tem uma presença absolutamente avassaladora nas redes sociais, então divulga a ANE de uma maneira até surpreendente às vezes, que a gente encontra as pessoas em lugares os mais diferentes possíveis e as pessoas dizem: eu soube disso assim, assado. Mas a ANE não soltou nada sobre isso, o Diego já... Então é uma figura com essa característica de afinidade com a nossa casa, um sócio muito querido, que vai lançar 2 livros de poesia no dia 16 de abril, lá no Beirute aqui da Asa Sul, da 109. E também um anúncio que é importante de fazer é o da nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade não é uma quinta literária. Nossa próxima atividade é a Assembleia Geral Ordinária da ANE, que terá lugar aqui neste auditório no dia 25 de abril, na quinta-feira, dia 25 de abril, daqui, portanto, a 3 semanas. Daqui a 3 semanas, a Assembleia Geral Ordinária da ANE, para a prestação de contas da atual diretoria
e eleição e posse da próxima. O edital correspondente já foi publicado ontem no Jornal de Brasília, cumprindo o dispositivo estatutário. Então, o edital convocando já está, e evidentemente que os associados todos receberão o edital por e-mail a partir da próxima semana. Então, dia 25 de abril, quinta-feira, daqui a 3 semanas, a nossa AGO para a prestação de contas da diretoria que está encerrando seu mandato e eleição e posse da nova diretoria para o biênio 19-21. Não sei se estou esquecendo alguma coisa, mas o mais importante aqui hoje é que nós estamos recebendo o Rocínio Correia, mais uma vez para falar para nós. É uma das figuras intelectuais de maior grandeza na nossa cidade, é um filósofo, é um teólogo, é um jurista, é um escritor, e hoje vai falar aqui como um maranhense apaixonado pela grande poesia de sua terra, né? Vai falar sobre os 2 grandes poetas, pode-se dizer assim, maranhenses, o grande poeta romântico do século XIX, maranhense de Caxias, né? Antônio Gonçalves Dias, e sobre o grande poeta maranhense do século XX, que foi Ferreira Goulart, maranhense de São Luís. Né? Goulart era da capital. Eu sei que há poetas maranhenses aqui presentes, o próprio Rossini, eu estou vendo Ronaldo Costa Fernandes, pois é, e outros que, por favor, se eu estiver esquecendo, peço já desculpas antecipadas. Mas é um privilégio para nós ter a presença de Rocínio Correia aqui conosco, um intelectual de primeiríssima ordem, e que vai logo em seguida, generosamente, nos oferecer aqui hoje um coquetel de confraternização. Então eu peço a todos que logo após a palestra do Rossini, nos poupemos das indagações feitas aqui no auditório e as guardemos para fazê-las no foyer, na presença do Rossini, que vai, na ocasião, autografar seu último livro de poesia, que é o Romeu e Julieta no Brasil. Romeu e Julieta no Brasil é exatamente um livro sobre, de alguma forma, sobre Gonçalves Dias também. Né? Gonçalves Dias, é um romance de Gonçalves Dias com Ana Amélia Lara, um romance maranhense de Gonçalves Dias. Então hoje é uma noite, vamos dizer assim, uma noite maranhense aqui na Arana, uma noite de cultura do grande estado do Maranhão aqui na Arana. Então eu não vou mais perder tempo, talvez tenha esquecido alguma coisa, tanta comunicação para fazer, se eu me lembrar durante a palestra, no final eu peço licença para acrescentar. Mas basicamente era isso, era a Assembleia do dia 25, o lançamento do Diego dia 16 e a presença e a nossa presença no dia 25 Assembleia. Né? Então é isso, e eu vou passar então a palavra com muita alegria, com muita honra, a Rocínio Correia. Muito obrigado. Senhor presidente Fábio Coutinho, quero, antes de mais nada, saudar a todos os presentes e dizer da grande satisfação de mais uma vez ocupar esta tribuna, que é a de maior expressão da cultura brasileira. Muito obrigado pelo convite e vamos de imediato ao texto, né, para que possamos ultrapassar dessa fase, usufruir do que nos espera. Né? Bendita seja a hora em que nasceu um gênio. Assim começou Antônio Henrique Leal, no Panteão Maranhense, a biografia de Antônio Gonçalves Dias, parido no dia 10 de agosto de 1823, no sítio Boa Vista, na localidade de Jatobá, distante 14 léguas da vila de Caxias, da União do Comerciante Português de Trás dos Montes, João Manuel Gonçalves Dias, e da mulher de cor acobreada, que o Plutarco maranhense denominou Vicência Mendes Pereira. Lúcia Miguel Pereira, em A Vida de Gonçalves Dias, ressalvou Ferreira e não Pereira, como disse Antônio Henrique Leal no seu Panteão Maranhense, e como tem repetido todos os que, depois dele, falaram da mãe de Gonçalves Dias. Nesta trilha, servindo-se de cautela, Manuel Bandeira, na cronologia de Gonçalves Dias,
garantiu que sua mãe, Vicência Ferreira, era mestiça de cor acobreada, provavelmente produto do cruzamento dos 3 sangues, branco, negro e índio. Em qualquer hipótese, o cobre da pigmentação e do fenótipo de Vicência, legado em parte a Gonçalves Dias, sabia ao índio chamado de o negro da terra e ao preto ou ébano de África, objeto da transumância escravocrata construtora do Brasil. A província de Maranhão, densamente portuguesa, resistiu à proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A economia provincial de São Luís a Alcântara e desta para Caxias, na agricultura, na pecuária e no comércio, refletia a força hegemônica lusitana, fosse na risicultura e nos algodoais, fosse nas feiras de gado ou, sobretudo, nos entrepostos mercantis. Eis o universo em que se movimentava João Manuel Gonçalves Dias, quando, em 1º de agosto de 1823, a vila de Caxias foi tomada pelas forças nacionalistas, vitoriosas sobre as tropas portuguesas de João da Cunha Fidier. Marinheiro e colonialista, ardoroso entusiasta da causa metropolitana, temeroso frente às cambiantes circunstâncias, o mercador João Manuel ficou refugiado no sítio Boa Vista 11. Quase na manjedoura nasceria o menino Antônio para ser, em antítese dialética, nacionalista, patriota e fundador do humanismo brasileiro. Eis o parâmetro estabelecido por Antônio Henrique Leal. Nascia Gonçalves Dias com a nossa pátria, como Camões desaparecera com a sua. É compreensível, portanto, que a adesão do Maranhão à independência do Brasil fosse a derradeira, em escala cronológica e conseguida a fórceps, entre logros, ameaças, extorsões, combates e, finalmente, vencidas resistências, no antagonismo armado do colonialista João da Cunha Fidier e do emancipacionista Salvador Cardoso de Oliveira, como destacou Luiz Antônio Vieira da Silva. Caxias terminou por ser o teatro de agudos entrechoques, síntese das ondas crespas e volumosas de conflitos das províncias do Maranhão e do Piauí, rendendo-se somente em 1º de agosto de 1823, às vésperas do nascimento de Gonçalves Dias. A variante recolhida por Josué Montello é reveladora do sentimento nativista radical, reagente, de exclusão, reinante na ambiência social e política do Maranhão. Eila, marinheiro pelo chumbo, calcanhar de caldeirão, quem te deu a confiança de pisar no Maranhão. Logo transparece o porquê, a motivação da retirada estratégica do comerciante João Manuel Gonçalves Dias para trás dos montes em Portugal, no turbulento ano de 1823, com o seu retorno ao Maranhão, reclamado pelos negócios, apenas nos tempos idos de 1825. Aconteceu ali o reencontro do mercador Luzida com a mestiça Vicência Mendes Ferreira, vivendo o casal e o menino Antônio juntos, até o desenlace traumático de sua relação em 1829, quando toda Caxias testemunhou os termos da ruptura. João Manuel consumando núpcias oficiais com, nas reveladas palavras de Antônio Henrique Leal, a excelentíssima senhora Dona Adelaide Ramos de Almeida. Desta maneira, o comerciante português permutou uma união com mulher das excluídas castas populares por um casamento com senhora afeita ao Código do Estamento Rural do patriarcalismo maranhense e brasileiro. E como se não bastasse, João Manuel, ao contratar o seu casamento na família Ramos de Almeida, com efeito, convenceu a noiva, Dona Adelaide, a recebê-lo com o passivo do passado, isto é, o menino Antônio, despojado de sua mãe Vicência, assim como a Deodato foi afastado da sua mãe, Flora Melânia, quando do expurgo da diretora pela decisiva Santa Mônica e pelo obediente Santo Agostinho. O prefigurado destino do garoto Antônio dirigia-o para o comércio, tornando-o o pai caixeiro desenvolto, com uma década de vida, ou, quando muito, a caminho de completá-la. Sucede de repente, prosperando desde as primeiras letras que lhe foram professadas pelo mestre de escola José Joaquim de Abreu, na madrugada de si mesmo, revelou, segundo consignou Antônio Henrique Leal, decidida paixão pela leitura, tornando-se versado nas histórias e nas histórias galantes, épicas, heróicas, amorosas e extraordinárias,
com sabores antigo-medieval, as quais recitava para hipnóticos, tropeiros analfabetos e decifrava para o imaginário de si mesmo. O menino Antônio foi entregue aos cuidados pedagógicos do professor Ricardo Leão Sabino, seu mestre de francês e de latim, começando na infância em Caxias a semeadura que o preparou para o espanhol, o inglês, o italiano, o alemão, o grego e, entre outras, também a variedade dominada de línguas indígenas. Convencido pelo professor Ricardo Leão Sabino que o destino do fulgurante garoto Antônio era das ciências e necessitando de tratamento de saúde na Europa, João Manuel Gonçalves Dias decidiu deslocar-se para Portugal, levando consigo o promissor rebento. Entretanto, em uma trágica manifestação do imponderável, chegados de Caxias em São Luís, o pai ali morreria nos braços do filho, frustrando de ambas as expectativas. Entreposta, registrou Lúcia Miguel Pereira o diagnóstico de que o morto estava tuberculoso. Segundo notícia aurida em Antônio Henrique Leal, médico, ao qual se contrapôs Ricardo Leão Sabino, professor, de que falecera canceroso naqueles idos de junho de 1937. E mais, a biógrafa de Gonçalves Dias levantou a hipótese de que o pai estava a conduzir o filho a Portugal para não deixá-lo a sós com a madrasta. Surpreendido pela saída do corpo de João Manuel Gonçalves Dias, ainda na Ilha dos Amores, não restou outro caminho ao adolescente Antônio, senão o retorno a Caxias, fulminado pela infausta realidade da grande viagem paterna. Quando chegou o futuro poeta órfão de pai, a princesa do sertão maranhense, uma corrente de simpatia e de proteção se estabeleceu em seu favor, formada, segundo o inventário de Antônio Henrique Leal, pelo futuro desembargador Antônio Manuel Fernandes Júnior, então juiz de direito, desejoso de conseguir um subsídio da Assembleia Legislativa para que o brilhante Antônio, com o estofo de uma bolsa de estudos, chegasse à Universidade de Coimbra. Corrente integrada ainda, em complemento, pelo professor Ricardo Leão Sabino, doutores Gonçalo Silva Porto e Luiz Paulino Costa Lobo, e pelo coronel João Paulo Dias Carneiro, disposta a se cotizarem mês a mês para que o seu jovem conterrâneo pudesse suportar despesas de sua formação universitária na Europa. Ambas as hipóteses foram rejeitadas pela senhora madrasta, a qual decidiu remeter o enteado para Portugal, com destino à Universidade de Coimbra, com recursos familiares, fazendo-o acompanhar pelo ferreiro Bernardo de Castro Silva, lusitano retornado, dirigido à Figueira da Foz, com teres e haveres auferidos no Maranhão, com o encargo de abonar as mesadas e de conservar vigilância sobre o futuro acadêmico. Havendo partido de Caxias em maio, em outubro de 1838, o adolescente Antônio vivenciou o deslumbramento da descoberta de Lisboa e, sobretudo, de Coimbra, seu destino espiritual. Ali, o esperançoso menino do Maranhão, como o apelidaram, mergulhou em águas profundas do estudo do latim, da retórica, da filosofia, da matemática e das letras clássicas, ultrapassando com facilidade os exames preparatórios e garantindo seu acesso ao curso de Direito. Todavia, quando todos, ao retornarem das férias, esperavam encontrá-lo dedicado aos estudos jurídicos, foi compartilhada a notícia de que o estudioso Antônio se encontrava em Figueira da Foz, junto a Bernardo de Castro e Silva, aguardando o ensejo para regressar ao Maranhão, à míngua de meios para sobreviver em Portugal. Eclodira na província de Timbira, Balaiada, um dos mais agudos movimentos de rebelião social da regência, autêntico abalo sísmico, com capacidade de desorganizar a economia da província e de estremecer a política brasileira. Foram tempos mais do que difíceis para o acadêmico Antônio, corroído por crises reumáticas, sem mesada, apenhorada, sem resgate sobre a biblioteca, contraindo dívidas e deixando que o natural orgulho fosse vencido pela afetuosa solidariedade, sobretudo dos estudantes maranhenses João Duarte de Lisboa Serra, Alexandre Teófilo de Carvalho Leal e Pedro Nunes Leal. Escreveu o desvalido Antônio para o amigo Alexandre Teófilo em 1943. É uma trindade
obsequiadora e grande de amigos que tenho e que mal mereço, ou que no meu coração não sei como tinha merecido. Tu, Serra e Pedro. Alternativas, em tese, havia, inclusive, juntos a parentes paternos e congêneres. Eis o pronunciamento do retraído Antônio. Não sei se irei passar meu tempo a Braga. Os oferecimentos do meu primo foram espontâneos, mas frios. Embora nunca se arrependerá ele de o ter feito, porque receberá em cêntuplo do que a mim queria dar. Na figueira tenho que guarida certa e gostosa, mas tanto me tem feito que pedir mais seria descaramento. Terras há ainda onde poderei eu ficar, mas para isto seria preciso pedir. E requerer, postular, solicitar àquela altura, o jovem Antônio não sabia fazer, como comprova a carta remetida à sua madrasta Adelaide Ramos Gonçalves Dias. Nota da ordem que me deve ser dirigida para eu receber do senhor Ferreira, morador da cidade do Porto, a quantia de 108 mil réis que tomei de empréstimo para minhas despesas desde junho de 1838 até março de 1840. Ilustríssimo senhor, Caxias 1840. Por esta minha ordem será a vossa senhoria servido mandar entregar ao senhor Antônio Gonçalves Dias, residente em Coimbra, a quantia de 108 mil réis em prata de moeda corrente desse reino, de cuja quantia o dito senhor Antônio Gonçalves Dias lhe passará os recibos que vossa senhoria lhe exigir, carregando essa soma em meus débitos para ser descontada em nossas contas. São 108 mil réis. Segunda carta para eu receber do senhor a quantia de 200 réis todos os anos, livros, casas, matrículas, etc. Por esta minha ordem será a vossa senhoria servido e prestar todos os anos ao senhor Antônio Gonçalves Dias, residente em Coimbra, a quantia de 200 réis pagos pontualmente por meses, principiando no próximo mês, em que lhe for esta à mão, pagando vossa senhoria, além disto, todos os anos, livros, expositores, casas e matrículas, recebendo de tudo do dito senhor Gonçalves Dias os recibos que lhes forem mister, continuando essas despesas até minha segunda ordem. Queira dispor, vosmecê deverá escrever ao senhor Ferreira outra carta além destas ordens em que lhe dê parte dessas duas letras, assim como para o mandar dispor a respeito do pagamento dessa despesa, ou mandando-lhe vender o algodão que tem esse poder, ou mandando-lhe dinheiro, ou como a vossa mercê parecer melhor. As cartas para mim virão com um sobrescrito para Coimbra, a dele para o Porto, e sobretudo devem vir ambas no mesmo correio com a mesma data. É preciso que vós mercê escreva para mim e para ele, porque de outra sorte ele não me pagará nada. Vós mercê fará favor pedir emendar essas notas que envio agora, e alguns desses negociantes que costumam sacar letras para Portugal farão o restante. Ainda rogo-lhe a vós mercê que nada se demore com estas ordens. Muito estimarei sua saúde e felicidades. Quero dispor de que eternamente de vós mercê é filho obediente. Muito obrigado, Antônio Gonçalves Dias. Manuel Bandeira qualificou a referida correspondência de múltiplas, mas convergentes maneiras, a saber, uma carta inábil, com estilo comercial, por ser seca e quase imperativa, contendo minutas das ordens, por cumprir e revelando tanto a frieza das relações entre madrasta e enteado, quanto a precoce dignidade do seu autor, o qual tinha orgulho de aceitar o oferecimento dos amigos, sem que o dissabor em questão levasse a, curvado, ter para com dona Adelaide tom de pedinte. Lúcia Miguel Pereira, por sua vez, registrou a estimativa do custo do pleito do filho de João Manuel Gonçalves Dias. Dona Adelaide negou, pois, ao enteado 108 mil réis e mais 200 mil réis anuais durante o curso, ou seja, um conto de réis. Ponto mais as despesas de livros, casas e matrículas, talvez montasse a um conto e muito, 2 no máximo, o dinheiro necessário a Gonçalves Dias para formar-se em Coimbra. A preconceituosa justificativa da madrasta, em sintonia com o patriarcalismo de consciência do estamento rural, consistiu em preterir o fruto de leite impuro
pelos rebentos de leite puro. Afinal, ela não iria prejudicar os filhos do casal em favor do caboclo. Né? E assim foi, com as conhecidas ressalvas de que o auxílio divino, que também pertencia ao acadêmico Antônio, com efeito, alcançou restabelecimento pela gestora do espólio, ainda que a título esporádico. Né? A realidade vivenciada pelo bacharelando Antônio entre outubro de 40 e julho de 44 ficou impressa em sua alma e estampada nas cartas por si escritas. A exemplo da dirigida a Alexandre Teófilo de Carvalhal, em 1º de maio de 1845, na qual confessou o mal-estar de, por esmola, sentar-se à mesa estranha. Eis a ferida sem cicatriz. O pão era alheio, era o pão da piedade, era a sorte do mendigo. E a Coimbra do deslumbramento primeiro passou a ser o território dos pesares de Jó, clamando aos 4 ventos: Teófilo, aqui estou, meu amigo, nesta terra maldita e aporrinhada. Maldita de quanta poesia no mundo, e aporrinhada quanto as aporrinhações podem aporrinhar um cristão. Foram aquelas circunstâncias reveladoras de que Antônio, o promissor, se encontrava em mutação, evidenciando, entretanto, determinadas constantes que definiriam o seu ser mais profundo. Quais? A permanência multiplicada de doenças na existência de Antônio, do reumatismo à tuberculose, passando por febres renitentes, inflamações escrotais, crises renais, males do fígado, cardiopatia aguda e a contestada sombra da depressão já aos 18 anos. Eu tinha um princípio de melancolia, porém agora tem crescido muito. Né? Outro aspecto reiterado da psique e formação do jovem acadêmico, sem dúvida, foi a compulsão suicida, mais do que visível aos 20 anos. Viver, talvez o não saibas, há vidas ignoradas que passam sobre a terra com mais coragem do que um guerreiro em dia de batalha. Há instantes tenebrosos em que é preciso um grande esforço de virtude para que se não ceda à vertigem, à atração do suicídio. Eis a alma humana, como a alma humana nunca é simples, o jovem Antônio, enquanto síntese de múltiplas determinações, congeminou em si a energia essencial de dialéticas polaridades. Exemplos: a de Eros, pulsão da vida, e a de Thanatos, pulsão da morte, da teoria dual das pulsões de Sigmund Freud. Né? O acadêmico Antônio tinha no amor uma pulsão vital extremada, fosse na carne, fosse no espírito, vestindo-a com a dimensão do absoluto, em seu ser esfomeado de metafísica. Ele em carta de 7 de outubro de 1843, dirigida ao amigo Alexandre Teófilo de Carvalhal: ser feliz no teu casamento e que nada possa arrefecer esse amor teu e dela. É uma sorte feliz, e a única que eu invejo a todo homem, e por falta dela é que me lanço na literatura. É preciso que eu ame a qualquer coisa, que eu ame sinceramente, apaixonadamente, idealmente. E contudo é duro, e bem duro, amar com tanto amor e com tanta vida e dizermos friamente dentro de nossa consciência: é impossível. Sentir o amor de uma mulher nos seus olhos, na sua boca, em tudo. Vê-la risonha e alegre, porque nos vê sorrindo e gracejando. Vê-la chorar, porque nos vê sisudos e tristes. Vê-la triste, porque nos escapou o gracejo que parece dar quebra em nosso amor. Sentir que somos o pensamento de cada dia, de cada instante, suas esperanças as mais lisonjeiras, e de hoje saber que é forçosa a separação, uma separação eterna. Em certo sentido, na cosmovisão gonçalvina, o magno amor era a certeza da tragédia, consumada com a morte. Não será excessiva a ponderação de que houve no jovem ao velho Antônio uma amorosa busca de consolação na morte. Com uma vintena de anos, o acadêmico maranhense garantiu a seu amigo e irmão Teófilo que era sua a convicção da vitória de Thanatos sobre Eros, como se na pulsão da morte estivesse contida a apoteose da pulsão do amor ou da vida. São palavras contundentes. Tenho para mim que a maior fortuna que pode vir a um homem é a morte. Uma década depois, é ainda seu interlocutor preferido a quem dirige as seguintes e reveladoras confidências: A. Mano e amigo do coração, Teófilo, deixo-me vencer pelo desânimo, e na idade que é para os ombros a força da vida, a morte se me antolha às vezes como uma grande, imensa felicidade.
E B, não me aterrava, não me impressionava a morte. Pelo contrário, havia nela, talvez ainda agora, alguma coisa que me atrai. Às vésperas da morte, em correspondência premonitória, o poeta sonhava com o Maranhão e escrevia um quase testamento a Antônio Henrique Leal, tomado de emoção pelo desaparecimento de Eudorico Mendes. Diz-me que há um navio a sair no dia 10 de corrente. Se há, vou nele. Em princípio de outubro, devo lá estar, se não ficar no mar. Houve tempo para o fundador espiritual do Brasil, nação, confessar ainda ao Plutarco maranhense: cismei venturas, e a mim só me coube desenganos. O amor da morte recolheu o tributo de sua vitória na cosmovisão do sofrido humanista. Chego a pensar com amargura que eu já vivi muito, e vejo com satisfação que já é tempo de morrer. E assim foi. O extraordinário, contudo, foi que, em meio às tormentas da existência, o Antônio, filho natural, apartado da mãe, órfão aos 13, com sentimento de abandono aos 14, e entregue ao exílio lusitano, onde se encontrou só, sem meios, sem recursos, quase a mendigar, foi preparando uma explosão estelar chamada Gonçalves Dias. Russoniana, seja-me desculpado o pleonasmo, romanticamente vocacionado para o amor, extremo e absoluto, o jovem Antônio ainda projeta Gonçalves Dias, namorando todas e ninguém, ao não encontrar logo a musa, Deus e mulher ideal, transferiu para a literatura a felicidade sublime, imaginada e ambicionada. Esta carta a Alexandre Teófilo de Carvalho Leal, de 1º de março de 1844, corrobora por completo a tese do responsável. Eu também podia ter o meu anjo, sempre comigo, sempre ao meu lado, sempre feliz quando visse, sempre contente e venturoso, sempre e sempre, e por que não tem? Porque não disse, me meteu na cabeça a fazer versos, porque alguém gostou deles, porque escrever para mim hoje, mais do que um desejo, é uma necessidade. Às vezes eu digo em mim mesmo, que me aproveita ser poeta, e se não desanimo, crê-me, né? Não é por falta de martírios e pesares. Sem transição, ando a estudar para compor um poema. É preciso, por agora, a minha obra. Quero fazer uma coisa exclusivamente americana, exclusivamente nossa. Eu farei, talvez, já que todo mundo hoje se mede a inovar, também eu pretendo inovar. Inovarei, criarei alguma coisa que, espere em Deus, os nossos não esquecerão jamais. Foi, na realidade, a semeadura para a construção de uma obra indigenista, superadora de tudo quanto a precedeu na poesia colonial brasileira e, com efeito, na literatura estruturante do nacionalismo do primeiro e do segundo reinados. Acusaram, por radical equívoco, o indianismo gonçalvino de constituir um duplo artifício, fosse de linguagem, fosse de representação. Da pátria e do índio seria o nosso grande idealizador. A linguagem seria europeia e, em particular, lusitana. E a representação, por sua vez, seria galante e medieval. Duplo, na verdade, foi um engano. A linguagem era de alguém, por suas singulares circunstâncias, capacitado a exprimir o universo do indigenado, a especificidade do escravismo africanista e a dicção vocabular lusitana. Partícipe da maranhensidade e do sentido clássico presente no grupo maranhense, conectado à simbologia da Atenas brasileira. Até mesmo na percepção de Alfredo Bose, talvez, haja faltado a compreensão do espaço do concreto na experiência gonçalvina, para quem pátria e índio jamais foram abstrações bebidas nas fontes egrégias de Michel de Montaigne e de Jean-Jacques Rousseau, mas realidades paridas às fórceps em Caxias e no Maranhão. Pátria, e estampadas na cotidiana convivência de Caxias e do Maranhão, índio. O retrato de Gonçalves Dias, estampado na história concisa da literatura brasileira, consistiu no seguinte: como poeta, imprimiu o sinete pioneiro de autenticidade ao romantismo brasileiro, na tradição de Silva Varenga e Glaura. Os seus primeiros cantos conferiram dignidade à poesia brasileira. A linguagem gonçalvina, conforme sublinhou Alexandre Herculano, tem ascendência linguística portuguesa e garretiana, quanto a seu lirismo, fugindo da influência francesa.
A dimensão americana da obra do poeta, agregada à sua nomeada, é quantitativamente menor em sua criação. Há um consórcio conservador entre o índio, sob o genocídio, e o dominador europeu, cuja contraprova é a dedicatória de Ustimbiras ao imperador Dom Pedro II. Entretanto, o cantor maranhense, em termos rítmicos e objetivos, diretos e multifacetados, superou tudo quanto o antecedeu, particularmente Gonçalves de Magalhães e Araújo de Porto Alegre, como testemunho produções como Ijuca Pirama e A Tempestade. O domínio rítmico da arte de versejar transformou o poeta maranhense em mestre, quando o romantismo cedia espaço ao parnasianismo de Alberto Oliveira e de Olavo Bilac. Às vezes, o sóbrio e vigoroso cantor da natureza do índio realiza concessões poéticas menores, ainda bem que episódicas, à influência do grupo lusitano e ultramontano de O Trovador. Redime o medievalismo piega às sextinas de Friantão como perfeita contraposição à busca romântica das origens. A lírica gonçalvina é a literária, por excelência, mais do que todas as demais do romantismo brasileiro, harmonizando os aspectos expressivos e construtivos. Gonçalves Dias é a fonte clássica de onde derivam a segunda e a terceira gerações românticas, enquanto caudal de temas e de formas. Não por acaso, consumados mestres da literatura brasileira, exemplo de Machado de Assis, Olavo Bilac e Manuel Bandeira, o tiveram como mestre dos mestres. E, finalmente, o teatro gonçalvino, formado por Paticu, Beatriz Cenci e Leonor de Mendonça, na esteira do historicismo dramático, paga um tributo ao ambiente sebastianista lusitano. A seta no alvo acertou o arqueiro Alfredo Bós em tudo, quase sempre. Merecem ressalvas as ligeirezas com as quais se reportou ao teatro gonçalvino, clássico da dramaturgia brasileira, montado em vida do autor em São Luís do Maranhão, traduzido e apreciado na Europa e levado ao palco pelo Teatro Brasileiro de Comédia no século XX, sob direção de Ziembinski. Voo de Pássaro expresso, inclusive, que conduziu Alfredo Bós a uma enumeração incompleta do teatro gonçalvino, ausentes Boabdil e a tradução inversa de A Noiva de Messina, do poeta e dramaturgo alemão Friedrich Schiller. Brevidades sentenciosas que não permitiram ao valoroso historiador da literatura se debruçar, por exemplo, sobre Leonor de Mendonça, que mereceu o Ziembinski a seguinte consideração: o drama de Gonçalves Dias é uma prova inabalável do seu talento dramático e da noção de funcionamento de um conflito teatral. Se Sábado Malgade considerou o referido texto teatral certamente a melhor obra do gênero em nossa literatura dramática do século XIX, Décio de Almeida Prado, por sua vez, definiu Leonor de Mendonça como uma das raras obras-primas de nossa dramaturgia. Teatro gonçalvino que é, com efeito, a contraparte da completitude complexa do seu espírito, mergulhado enquanto poeta na fundação arquetípica do Brasil autônomo, por meio da celebração específica da terra do homem, sumariado do indianismo americano. Já o teatrólogo, em aparente distância da paisagem nativa, ambientou a sua obra teatral ao participar da ruptura romântica com o espaço e com o tempo clássicos, ancorados na antiguidade, em épocas remotas e ambientes estranhos à realidade e momentos históricos brasileiros. Paticu, de 1707, acontece em Destre. Beatriz Cenci, em 1598, na Itália. Leonor de Mendonça, em 1512, em Portugal. Boabdil, fim do domínio moro em Granada. Nas palavras de Marlene de Castro Correia, contribuindo para a construção do Estatuto de Espaço Cênico Privilegiado, onde a cor local e o pitoresco deveriam ascender à condição de valores estéticos. Eis os motivos porque o teatrólogo e crítico de teatro Zé Maria dos Reis Perdigão, com perspicácia, realizou a tessitura interpretativa contida no ensaio Gonçalves Dias, dramaturgo de gênero. Se a poesia vinculou o artista maranhense às raízes do particular, o teatro o liberou para um voo nas asas do universal. O abalo sísmico que a emergência gonçalvina provocou na cultura brasileira, quanto a seu cerne produtivo oficial, transcorreu entre 1842 e 1857, como consignou Nogueira da Silva. Espaço de tempo em que começou a escrever o romance Memórias de Capitão Goiaba, o concluiu e destruiu os 3 volumes,
para preservar terceiros já mortos, até entregar ao editor alemão Borkhaus para publicar os originais dos cantos de Os Timbiras e do Dicionário da Língua Tupi, todos editados em Leipzig em 1857 e 1858. Permaneceu o poeta caxiense a trabalhar, criando e ou polindo até o fim, restando perdidas obras como História dos Jesuítas no Brasil, os 12 cantos complementares dos Timbiras, a versão corrigida e ampliada do Dicionário da Língua Tupi, o vocabulário Popperkranz, o vocabulário dos índios bauréis, as poesias líricas, os romances históricos e os relatórios das comissões em que foi investido, sobre o estado da educação pública e privada, os cartórios, os arquivos e os documentos de interesse histórico, as atividades etnográficas da expedição científica nas províncias do norte do Brasil e o referente à Exposição Universal de Paris, entre outros. Registra ainda a tradução de Raposo, poema de Goethe, igualmente desaparecida, com o pesaroso registro de que parte deste inventário, poesias líricas, os timbiras, história dos jesuítas no Brasil, e os papéis de Odorico Mendes, também prontos para publicação, trazidos pelo poeta na sua viagem final, naufragaram com o rio Bologna, em parte chegando à praia e desaparecendo sob a torpeza de mãos e de almas inescrupulosas, conforme consignou nos autos Antônio Henrique Leal. Foi Gonçalves Dias homem de patente de jornal, da crônica política, da crítica literária, da análise das artes plásticas, dos folhetins teatrais e da crônica urbana, em produção que começou a ser reunida em volume. Imagine-se que manancial a ser resgatado. O do poeta com gosto pela política, que trabalhou como redator dos debates na Câmara para o Correio Mercantil e no Senado para o Jornal do Comércio. Até mesmo Manuel Bandeira, finíssimo intérprete da poética gonçalvina, tropeçou na questão de método ao subscrever, sem conhecer, certa impugnação ao cronista nos seguintes termos: Lúcia Miguel Pereira, sempre tão escrupulosa, deu-se ao trabalho de ler toda essa matéria impressa, e o seu juízo, em que podemos confiar, é que ela nada acrescenta à sua glória. Sucede que a própria ressalva, em seguida exposta, se não coloca em xeque, pelo menos relativiza em profundidade o julgamento antecedente. O que a biógrafa pareceu melhor foi o cronista do Correio Mercantil, interessado pela coisa pública, comentando fatos e serviços da cidade, cenas típicas como a do aguadeiro português, com seu burro empacado na rua da Alfândega, a do chefe de polícia mandando na rua da Ajuda parar contra a mão o seu carro para conversar à porta do Orives Michaud, criticando os maus hábitos como o de se despejarem dos sobrados, depois das 8 horas da noite, as águas servidas. Ora, a condição de cronista dos usos e de crítico de costumes é um afetivo acréscimo ao perfil intelectual do poeta, que em seu teatro condenou a visão patriarcal do mundo e a sua interdição à libertação da mulher, tratada como coisa sem direito ao exercício da vontade. Assim como o multifacetado cronista, o poeta maranhense, como teatrólogo, foi montado em Dresda, na Alemanha, com a assistência real a Boabdil. Nem sempre mereceu a homenagem nem sempre mereceu a homenagem da melhor compreensão. Silvio Romero, mesmo interpretando os caracteres de Gonçalves Dias à luz de um critério racial, sob o suposto da superioridade do branco, a sublinhar a alegria e a expansão do negro, a melancolia, a resignação, a passividade e a indiferença do índio e do português, o bom senso, a clarividência, a vontade férrea, a tensa fantasia, a constante religiosidade e o idealismo quase patológico. Esta seria a equação explicativa do poeta maranhense, justamente colocado no patamar culminante do romantismo do Brasil, para, em continuidade, ser objeto de uma observação com o seu quê despropositada perante o elogio dispensado por Romero a um certo, ou incerto, Firmino Silva. Gonçalves Dias já encontrou mesmo em seu tempo o caminho aberto. Ainda mais porque Silvio Romero, que cumulou Gonçalves Dias de merecidos reconhecimentos fora do referente contexto, depois de nominá-lo no período seguinte, escreveu: como força diferenciadora em nossa evolução literária,
Firmino Silva pesa mais com aqueles poucos versos do que algumas dúzias de certos paspalhões com seus indigestos cartapácios. Era o habitual passionalismo romeriano. Viu? Silvio Romero, mesmo preso em excesso, concedendo ao espírito do tempo, ao conceito de raça, agora antropologicamente equívoco, sem alcançar a clarividência de Ferreira Goulart, de que o problema é da cultura e não da etnia, chegou a duas sínteses perfeitas. A primeira, o autor de Marabá, da Mãe d'Água, do Leito de Folhas Verdes, do Gigante de Pedra, do Juca Pirama, de Ustibira, que é também o autor das Cestinas de Friantão, isto é, o autor do que há de mais nacional, do que há de mais português na nossa literatura. E a segunda, o poeta achou a fórmula própria dessas aspirações, desse sincronismo entre o seu sentir e o sentir de sua pátria no momento dado, e é que ele vem o mérito e a natureza de sua glória. Uma glória plástica e doce, sem ruídos, mas sem abatimentos e eclipses, que ainda vive nele e parece que viverá para sempre. Uma dúzia de poesias líricas e certamente das melhores em que uma vez se vazou a língua de Camões. Viverá, no mínimo, enquanto existir Brasil. Houver brasileiros e direito de ser e de sonhar na língua portuguesa. Tranquilize-se o ígneo Silvio Romero. O problema de Gonçalves Dias não foi da precedência, porém, o da mudança de qualidade, o de giro poético, enfim, o de ponto de mutação. Índio já havia em profusão na proto-poesia nativa, como comprova a insubstituível e indispensável antologia dos poetas brasileiros da fase colonial, de Sérgio Buarque de Holanda. O que competiu ao poeta caxiense foi realizar, em superiores patamares artísticos, a fundação espiritual da nacionalidade brasileira, enquanto consciência celebradora de uma terra e de sua gente. No sentido positivo, havia necessidade de construção diferenciada de um mito de fundação nacional, e o cantor maranhense o encontrou na gente ameríndia, que já estava na terra brasílica, reelaborando, transfigurando e magnificando um símbolo contraposto ao renó e uma percepção das relações afetivas e herdeira do estadista José Bonifácio e antecipatória do Marechal Cândido Rondon e do antropólogo Darcy Ribeiro, do humanismo panecológico de Ustibiras. Vou fazer uma economia necessária do texto em razão do avançado da hora. Para registrar a partir de Canção do Exílio, a ressonância de Gonçalves Dias na poesia brasileira e, em breve tempo, tratar de Ferreira Goulart. Trata-se do mais conhecido poema da literatura brasileira, ainda agora declamado no dizer de Flávio Dino por crianças de 5 anos do Maranhão e continuamente estampado no inconsciente coletivo nacional, vocalizado por gente que talvez nunca haja deitado as vistas nas páginas de um livro. Esta é a glória das glórias do cantor maranhense, a qual ninguém lhe arrebatou nos séculos subsequentes da história literária nacional, coroada pela circunstância de que a Canção do Exílio é o texto poemático mais recorrente, cercado de intertextualidades das letras brasileiras. Já houve, porventura, algum grande poeta brasileiro que não tivesse escrito ou reescrito a sua Canção do Exílio? Quem? Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, Mariosa de Andrade, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Gerardo de Melo Mourão, Ferreira Goulart. Quem, afinal?
necessidade de restringir a narrativa em função do mais, que chega a ser irregular. E o fenômeno de irregular começou conservador, porque o Maranhão fora colocado à deriva do debate relativo à renovação estética, condensada na Semana de Arte Moderna de 1922. A geração de 30, por sua vez, reunida por Antônio Lopes em torno do ativismo estético político de Graça Aranha, com quem ficaram em débito todos os modernistas, mais do que cedo partiu de São Luís, deixando o passadismo como referência literária vigente, adequada à boêmia cultural Belle Époque, salvo do naufrágio pela consistência cultural maranhense de natureza clássica, bebida na fonte áurea da terra brasileira. Membro do Centro Cultural Gonçalves Dias, sob os auspícios maternos de Alzira Goulart Ferreira, o ainda adolescente poeta estreou com um livro Um Pouco Acima do Chão, no qual, convergindo para um símbolo gonçalvino, elegeu o fogo como a sua essência. Há desejo que eu tenho de ser fogo, e demonstrou o vir a ser possível. Meu barco está quase pronto, sumariando o tudo nada na última cantilena. Levarei tudo que é meu, mesmo que não me deste. Quando eu partir para o oeste, meus pés marcarão as pedras do longo caminho agreste, as pedras florescerão. Irei atrás do silêncio das idades que fugiram, irei atrás dos segredos dos quais que se consumiram, irei atrás do que é morto dos olhos de minha irmã, caminharei para o oeste. Talvez eu nasça amanhã. É este Ferreira Goulart que vai ser uma reedição daquilo que eu chamei de giro poético em Gonçalves Dias, na medida em que a luta corporal termina por detonar toda a crise da linguagem na poesia brasileira, tanto no concretismo quanto no neoconcretismo, né? E que vai desaprender tudo quanto estocar de experiência poética e vai reaprender a poetar por meio da fala dos cantadores nordestinos, né? É quando ele chega, afinal, aos romances de cordel, porque está militando no Centro de Cultura Popular da União Nacional de Estudantes. E que, afinal, retoma o caminho da construção da sua obra poética, que encontra o seu momento de extraordinária expressão quando o poeta se encontra no exílio, né? Exílio que foi vivido na Argentina, no Peru, na União Soviética, no Chile, né? E que o leva, afinal, a escrever o poema sujo. Tá? Eis que o caminho para a necessária síntese em função do tempo, e digo que foi exatamente preocupado com a morte, no vendaval do exílio em Buenos Aires, que já o tinha levado a Moscou, a Paris, a Lima, a Santiago, que Ferreira Goulart escreveu o poema sujo, o seu testamento existencial, gonçalvinamente a sua canção do exílio, também o seu magistério, mais do que nerdiano, do que é um poema de amor dentro de uma canção desesperada, e outro que é uma canção desesperada fora de um poema sem desamor. Ele é um poema escrito navalhada na alma para chegar em seu existencialismo ao âmago de tudo e do nada e de tudo. Turvo, a turvo a mão do sopro, contra o muro escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que força e muro, menos que furo escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, coisa alguma e tudo ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde das entranhas. Azul gato, azul galo, azul cavalo, azul teu cu. Eu não sabia, tu não sabias fazer virar a vida, com seu montão de estrelas e oceano entrando em ti. Bela, bela, mais que bela, como era o nome dela? Não era Helena nem Vera, nem Nara nem Gabriela, nem Teresa nem Maria, seu nome era. Perdeu-se na carne fria, perdeu-se na confusão de tanta noite, de tanto dia, perdeu-se na profusão das coisas acontecidas, constelações de alfabetos, noites escritas a giz, partilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta de bilhar baralho, mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e risos, mudou de cara
casa e de tempo, mas está comigo, está perdido comigo, teu nome em alguma gaveta. Ferreira Goulart escreveu o mais inclusivo e desconcertante canto jamais versado em sopro único por um poeta brasileiro de quaisquer tempos e escolas. Trata-se de um cortante desfile aldeão e universal, segundo o ensinamento de Leão Tolstói, pronunciado em sangue, por quem, no exílio, de tudo se despede ao tudo registrar. Nomes, telhas, louças ordinárias, falhas do assoalho, ratos e baratas, carne assada, feijão com farinha, terra preta, tosses e lepras, peixe de tomate, água de esgoto, retreta na praça, papagaio de papel, sangue humano derramado, rumores de guerra, corpo, carne, osso e vísceras, sangue e gases, mundo estranho, Andrômeda, Sirius, Mercúrio, hélio e hidrogênio. E, em meio a tudo e a nada, o nordestino, maranhense, são luizense, ferreirense, neutoniense, alzirense poeta a conferir uma voz a quem voz não tinha e era considerado menos humano. Mundo sem voz, coisa opaca, nem bilac, nem Raimundo, tuba de alto tambor, lira sem vela, nem tuba nem lira grega, soube depois, fala humana, voz de gente, barulho escuro do corpo, entrecortado de relâmpagos. E a dor da saudade, cofre de palha, desrazões dos domingos, sol do Maranhão, capim nos telhados, barcos na Bahia, trem menino, café com pão, nada vale que não tem, quintas, árvores, galhos, folhas, águas e vegetais da minha terra, a das palmeiras e do sabiá. Fábricas de tecido, urubus, carniça, pássaros, nuvens, sapotizeiras, pouca luz, sexo e desejo, noite e lama, podres, bananas, jogo de bilhar, rio, óleo dos navios, bondes e ônibus, praia grande, dia por chegar, oceanos azuis, sal e dor da terra, pássaros, gaiolas, liberdade, frutas, legumes, camelo e desejo, história de pássaros, ventos e árvores, São Luís, Newton Ferreira, Cacaoço, Fonte do Ribeirão, Cidade Verde, surge a cidade, dos extraviados arroz da estrela, a escorregar no beco do precipício, lavado no Ribeirão, a mijar na Fonte do Bis, seguindo na Rua do Sol, negado na Rua do Comércio, florescido na Rua das Hortas, soluçado na dos prazeres, a conhecer-se na da Palma, perfumado na do Alecrim, adoecido na da Saúde, encontrado na do Desterro, perdido na da Alegria, berrando na do Carmo, errando na direita, quase adormecido na da Aurora, até despertar de vez e encontrar o errante e sofrido poeta, o seu extremo pretérito e complemento necessário, ou seja, a ninguém mais, ninguém menos do que Gonçalves Dias. Apenas os índios vinham banhar-se na praia do Jenipapeiro, apenas eles ouviam o vento nas árvores e caminhavam por onde hoje são avenidas e ruas, sobrados cobertos de limo, cheios de rede e lembranças na obscuridade. Mas desses índios tubiras nada resta, senão coisas contadas em livros e alguns poemas em que se tenta evocar a sombra dos guerreiros com seu arco, ocultos entre folhas, o que não impede que algum menino, tendo visto num palco da escola em Jucapirama, saia a buscar pelas matas da Maioba ou da Gordor, o coração batendo forte, vestígio daqueles homens, e tudo isso se passa sob a copa das árvores, longe da estrada por onde trafegam pontes e ônibus, e mais longe ainda das ruas da Praia Grande, atravancadas de caminhões, pracistas como João Coelho e estivadores que descarregam babaçu. Tudo isso se passa como parte da história dos matos e dos pássaros. E na história dos pássaros, os guerreiros continuam vivos. Como se não bastasse tamanha contraprova do elo irrevelado entre Gonçalves Dias e Ferreira Goulart, este, ao escrever o volume Gonçalves Dias para a série essencial da Academia Brasileira de Letras, elegeu como poemas mais representativos e Jucapirama, ainda uma vez Adeus, Olhos Verdes e a Canção do Exílio. No revelador texto introdutório, o Goulart, crítico de poesia, havido por Otto Maria Carpo, como tão grande quanto poeta, os cantos é um novo e inspirado poeta que é nacional à poesia brasileira. E mais, é uma primeira tirada geral, de qualquer modo, em minha opinião, à exceção de alguns ótimos poemas de amor, escritos ao longo de sua vida, a maioria deles não atinge o nível de realização dos poemas dramáticos e de temática indígena. Nesses poemas, Gonçalves Dias supera o sentimentalismo
e os vícios da poesia romântica. Recordou o autor do poema Sujo a presença marcante de Gonçalves Dias nas letras brasileiras, confluente com a revolução da visão do mundo romântica, com a ressalva de que sofre as influências dessas novas ideias, mas não as adota em seu radicalismo, nem temática, nem formalmente. Goulart registrou que, assimilando a paixão sobre a razão, Gonçalves Dias não olvidou jamais, segundo a tradição maranhense, o vínculo com a cultura clássica, conhecendo a tradição literária portuguesa dos séculos pretéritos, especialmente dos séculos XVI e XVII, para proceder a uma espécie de síntese dessa herança com a nova tendência. E assim foi. Peregolar, em sentido contrário ao princípio da indeterminação quântica, resolveu precisar com exatidão milimétrica quais os tópicos componentes do que denominei de giro poético consalvino, inspirado na filosofia hermenêutica de Hans Georg Gadamer, a saber, revela-se em pleno domínio dos diferentes modos de compor o poema, sem a uniformidade das estrofes, e tampouco as regras que decorrem as seguintes e solares considerações. Não por acaso o livro teve tanta repercussão e reconhecimento, o domínio da expressão poética. Já então, os poemas de temática indígena destacavam-se pela economia vocabular e construção rítmica, e também pelo sentimento que expressam, em que o tom dramático, no sentido teatral, se sobrepõe ao sentido lírico dos outros poemas. Aliás, esse me parece um traço essencial da poesia de Gonçalves Dias. Aliás, foi também dramaturgo de qualidade. Essa concepção dramatúrgica está evidente, sobretudo, no poema Juca Pirama, por si mesmo um poema dramático, com personagens definidos, que são conduzidos por atitudes e sentimentos conflitantes, como numa peça teatral. Trata-se, nesse caso, de uma obra-prima, cujo valor literário foi, com razão, exaltado por Antônio Cândido, ao afirmar: é do estágio de deslumbramentos que de vez em quando ocorre na sua literatura. 2. Outro momento em que, ao meu ver, o talento poético de Gonçalves Dias manifesta-se plenamente é o poema Ainda Uma Vez a Deus, que não apenas possui desenvolvimento dramático, ainda que estruturalmente diferente de Juca Pirama, como também expressa uma situação de vida por si mesma dramática, que é o seu caso de amor com Ana Amélia. Este poema assinala também um momento excepcional na poesia brasileira, tanto por suas qualidades literárias, como também pelas implicações existenciais e sociológicas que estão em sua raiz. O poema é, ao mesmo tempo, uma confissão de culpa do autor, que não teve coragem de enfrentar os preconceitos da família de Ana Amélia, como também a implícita denúncia desses preconceitos que destruíram a felicidade dos dois jovens enamorados. Consta que, depois de lê-lo, ela o teria copiado usando para isso o próprio sangue. E ainda 3. A produção poética de Gonçalves Dias terá durado cerca de 10 anos, mas já se mostra plena em seu livro de estreia, Primeiros Cantos, lançado aos 24 anos de idade. Nessa obra, além dos poemas líricos indigenistas, há também os hinos, em que muitas vezes sua expressão se mostra, além de inspirada e renovadora, como em Ideia de Deus, quando diz: a cujo sopro a máquina estrelada vacila nos eixos, ou em combate, tuas ondas correm por sobre estrelas mil, turvam seus olhos entre dois céus brilhantes. São apenas 2 exemplos de uma obra que veio dar voz própria à poesia brasileira. Entre Gonçalves Dias e Ferreira Goulart há uma secreta simetria, complementos necessários e diferenças a assinalar. Dias foi o principal fundador da literatura nacional brasileira, promovendo, ao dominar a tradição e procurar a renovação, um giro poético nas letras pátrias, mudando o destino do romantismo verde-amarelo. Goulart, ao publicar a Luta Corporal, detonou a pista da linguagem na poesia brasileira, suscitando de maneira indireta a antinomia entre concretismo e neoconcretismo, que o conduziu da desconstrução à reconstrução da dicção poética, Contento da Noite Heróis, Poema Sujo, Na Vertigem do Dia, Barulhos, Muitas Vozes e em alguma parte alguma, e, igualmente mudando o destino da poética brasileira. Em ambos, Dias e Goulart, existiu o sentimento de resistência à ortodoxia, sobreviveu a atitude emancipacionista, reinou o pacto com a liberdade, fulgurou a consciência social, persistiu o vínculo cívico com a política e, entre outros, muitos aspectos, houve o cultivo da poligrafia, na produção teatral, na reflexão estética, no amor à crônica, na obra ensaística e nos namoros com a ficção e com o memorialismo, bem como na esfera existencial,
em que os dois vivenciaram a experiência extrema do sepultamento de filhos contra a lei natural. Uma dissonância a registrar quanto aos dois poetas maranhenses, sem os quais ninguém escreverá a história da literatura brasileira, ambos votados como os maiores poetas vivos dos seus respectivos tempos, é a dimensão da fé. Gonçalves Dias com um espírito místico, religioso, afeiçoado à esfera do sagrado. Ferreira Goulart, por sua vez, nacional que caminhou para a irreligião, compreendendo ao final o valor da fé e lamentando a sua desconexão com a esfera do sagrado. Dos dois, entretanto, o único Moisés que ingressou em Canaã foi Ferreira Goulart, no poema gonçalvino Volta a São Luís. Mal cheguei e já te ouvi gritar para mim, bem te vi, e a brisa é festa nas folhas, ai que saudade de mim, compreendendo ao final o valor da fé e lamentando a sua desconexão com a esfera do sagrado. Dos dois, entretanto, o único Moisés que ingressou em Canaã foi Ferreira Goulart, no poema gonçalvino Volta a São Luís. Mal cheguei e já te ouvi gritar para mim, bem te vi, e a brisa é festa nas folhas, ai que saudade de mim. O tempo eterno é presente no teu canto, bem te vi, vindo do fundo da vida, como no passado ouvi, e logo os outros repetem, bem te vi, te vi, te vi, como outrora, como agora, como no passado ouvi, vindo do fundo da vida, meu coração diz para si, as aves que lá gorjeiam, não gorjeiam como aqui. A intertextualidade é evidente com a canção do exílio, que está tratada numa das passagens que eu tive necessidade de suprimir. De toda sorte, Ferreira Goulart, quando o homem reencontrou a cidade, ao resolver aparentemente o impasse da dor do exílio e da saudade, estampado em poema sujo, o homem está na cidade, a cidade está no homem, o homem não está na cidade, redimiu pela beleza a si com seu Dias, e golarianamente prosseguiu a sua jornada, trilhando o caminho de uma raríssima honestidade intelectual, da estética política, com a incessante coragem de dizer o que pensava, sempre disposto a defender, com autonomia e preço a pagar, ideias fosse contra a morte da arte, fosse da morte do socialismo real. Tempo também da produção de textos antológicos de um aluno do chão, autobiografia poética e outros textos. Entre compreensões e incompreensões, o artista Goulart conquistou prêmios como Molière, Jabuti, Machado de Assis, o Conrad Vest, Cidade de Ciência, Butuí e Camões, o maior das letras lusófonas, alguns deles 2, 3 vezes. O prêmio Nobel não conquistou Ferreira Goulart pelas conhecidas injunções políticas concedidas, inclusive, a quem, sem ser Jean-Paul Sartre, não foi recebê-lo. O retrato desse sonho de Roberto Viana e Malu Campos se encontra no memorial O Nobel para Goulart, de Antônio Carlos Sequim. Os pronunciamentos críticos sobre a vida, e em particular a obra goulariana, levaram ao reconhecimento de Sérgio Buarque de Holanda de que era autor de uma obra-prima que só tinha de comparável na literatura brasileira momentos da arte de Maria Andrade, João Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. E também o pronunciamento de Oscar Niemeyer, que tinha na voz goulariana a de um grande poeta, que era, em paralelo, a de uma das pessoas mais inteligentes que conheceram na vida, logo ele, que viajara a Seca e a Meca. E ainda Maria Carpô, a proclamar a voz goulariana, autora do poema nacional, ou seja, poema sujo, pela categoria de sua poesia, pela extraordinária inteligência e divulgar a coragem cívica. Como convém terminar, a consideração de Vinícius de Moraes, a quem João Cabral de Benedetti indicou, com sem razão, como aquele que poderia ter sido o maior poeta da língua portuguesa, não tivesse cedido à música popular. O amoroso poetinha maior, que não vislumbrou ninguém que tivesse, não somente no Brasil, melhor servido à poesia na década precedente ao lançamento de Poema Sujo, cuja publicação tudo deve ao fraterno e saudoso autor do Soneto da Fidelidade. Todavia, o silogismo perfeito de Aristóteles ensinou, entre a premissa maior, o termo médio e a conclusão, que todo homem é mortal, que Sócrates é homem e que, logo, Sócrates é mortal. Assim, não sem antes editar O Prazer do Poema, uma antologia pessoal, e nela destacar Gonçalves Dias e a Canção do Exílio. Na hora extrema, o poeta solicitou à sua filha Luciana de Aragão Ferreira Goulart que, se o amasse, que o levasse ao mar azul de Ipanema, que outro não era senão o mar eterno de Gonçalves Dias.
Lua, que é a loquacidade e a inteligência em pessoa, herdeiro do pai, disse-lhe que ele viajaria para melhor lugar, respondendo à inquietação paterna frente a frente com a grande viagem, de Porto Mar Azul de Ipanema. Disse-me Roberto Viana que o espírito bolariano já estava em companhia de Goethe, direi eu, e também de Gonçalves Dias, Cervantes, Shakespeare, Tolstói, Rio e Pessoa, Locke, Alberto e todas as demais estrelas presentes, passadas e futuras, do infinito dos mundos. Eis o texto em sua versão mais do que econômica, pela circunstância. Antes de nós nos dirigirmos ao foyer da ANE para confraternizar com o Rossini e também receber o autógrafo no belo Romeu e Julieta no Brasil, que é uma história que faz parte dessa palestra, né? Faz parte dessa palestra, porque esse é o romance de Gonçalves Dias e Ana Amélia, lá no Maranhão, um romance que guarda forte analogia com a situação de Romeu e Julieta, né? 400, 300, né? De licença, de um ensinamento de um amigo, Resson Sala, que está aqui em espanhol, e que me disse que Romeu e Julieta de Shakespeare tem um precedente na vida vivida em Espanha em torno do 1300, né? Com os amantes de Teruel, né? E Shakespeare teria tido notícia disso, que o teria inspirado a escrever Romeu e Julieta. Fica o registro e o agradecimento a Resson. Então nós vamos nos dirigir ao foyer, a um coquetel muito bonito que o próprio Rossini está nos oferecendo, o Rossini e a Natasha estão nos oferecendo aqui hoje, mas antes disso, nós vamos ter o privilégio, né, de ter o Romeu e Julieta no Brasil, mas eu queria lhe transmitir o certificado que traduz nossa gratidão, nossa admiração por você ter vindo, por você ter feito essa palestra, que tem a marca da sua cultura, da sua erudição, e que certamente vai virar matéria para a revista da Academia Brasiliense de Letras, de que está encarregado outro poeta maranhense, Ronaldo Costa Fernandes, porque é um texto exemplar, evidentemente, mas que todos os que o ouvimos aqui hoje, vamos ter curiosidade de lê-lo, né? De lê-lo até mais, com mais vagar. De maneira inteiriça, eu peço desculpas, mas as circunstâncias venceram a vontade de ler o texto todo, que ficou grande demais para esse momento. Não há problema nenhum. Eu acho que isso vai ser corrigido com a leitura na revista da Academia Brasiliense de Letras, que Ronaldo Costa Fernandes já está cuidando e que nós esperamos ter um exemplar, pelo menos até o fim deste ano. Então, agradeço a presença de todos mais uma vez, convidando para o foyer da ANE, onde Rossini autografará seu mais novo livro, que é o Romeu e Julieta no Brasil, e nós poderemos confraternizar com ele e com todos os amigos aqui presentes. Boa noite, muito obrigado. Agora tem Fortaleza.
política, né?